Passamos agora a falar de outras situações, outros dispositivos, e um dos aspectos importantes tem a ver com as brocas, limas e eventualmente outros pequenos instrumentos de corte ou com ponta ativa de corte. E então aqui dizer-vos apenas 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar é que efetivamente estruturas, instrumentos que tenham capacidade de corte, o choque, por exemplo, ao nível da tina ultrassónica, o choque entre estas peças acaba por poder danificá-las e, portanto, sempre que possível, e a maioria dos fornecedores já tem estes acessórios, devemos colocar devidamente acondicionadas estas peças para que, com a vibração, com a capacidade da vibração produzida pelos ultrassons, não haja choque entre a parte ativa destas peças que possa danificar e que possa diminuir a sua eficácia. Por exemplo, a utilização destes suportes para as brocas, dos broqueiros metálicos, portanto, apropriados, pode ser uma boa solução. Mas existe, de uma forma geral, existem soluções, acessórios que as diferentes casas comerciais colocam à nossa disposição para que o material possa ser bem acondicionado. Por exemplo, no caso das brocas de implantologia, com as suas caixas próprias e naturalmente as caixas compatíveis com a dimensão de uma tina ultrassónica, por exemplo, as caixas cirúrgicas mais pequenas, por exemplo, obviamente que o facto de estarem as peças acondicionadas separadas, afastadas entre si, já vai garantir que não haja o choque entre elas e, portanto, possa comprometer ou diminuir a sua eficácia. Um outro aspecto também relevante, aqui está a imagem de uma caixa, um exemplo de uma caixa cirúrgica de implantologia, em que efetivamente as peças são colocadas separadas, afastadas entre si, portanto não há o risco de chocarem. Naturalmente que estamos dependentes da dimensão da caixa, da dimensão da tina ultrassónica e, portanto, não será aplicada a todas as situações. Um outro aspecto igualmente relevante, no que diz respeito concretamente a brocas e limas, tem a ver com a utilização do autoclave e a sua esterilização. Obviamente que hoje em dia, de uma forma geral, isto aplica-se, é transversal aos diferentes aspectos ou dispositivos. De uma forma geral, os materiais e equipamentos são já compatíveis com as altas temperaturas do autoclave e relembro que no autoclave, no caso concreto, as temperaturas máximas andarão na ordem dos 134 graus, são temperaturas elevadas que para a generalidade das situações acaba por contribuir para um tempo de vida menor. E efetivamente sabemos que ao nível, nomeadamente das limas de endodontia, que tem que haver em termos de estrutura, têm que estar nas suas capacidades máximas. As limas, nomeadamente as de número mais baixo, 0,8, 10, por exemplo, são, apesar de poderem ser esterilizadas, obviamente sabemos que vai diminuir as suas capacidades e pode aumentar o risco de fratura. Daí, inclusivamente, não sendo totalmente consensual, mas, por exemplo, dizer-se que as limas 0,8 ou 10 que não devem ser esterilizáveis e devem ser descartáveis. Obviamente isto depois fica ao critério de cada um, mas, por exemplo, sabemos que nos sistemas mecanizados há o cuidado de contabilizarmos o número de ciclos a que foram sujeitos para que, ao fim de alguns ciclos, 4, 5, 6, eventualmente, que possam ser rejeitadas, apesar de elas terem indicação de que são esterilizáveis. Portanto, é preciso ter este aspecto em atenção no que diz respeito a estes instrumentos mais pequenos, brocas, limas, na tina ultrassónica, ter o cuidado do bom acondicionamento para que não haja o choque entre estas peças que possa vir a comprometer a sua parte ativa, e nomeadamente no caso da implantologia onde tem mais significado, e no caso da esterilização ter o cuidado de não fazer um grande número de ciclos para cada uma dessas peças, particularmente no caso das limas as de menor número, para efetivamente o risco de fratura não aumentar. Outros aspectos que também podem ser relevantes, como vimos noutra área, a área dos gessos, por exemplo, aqui fundamentalmente tem a ver com a utilização cuidadosa, são peças pesadas, fixas, portanto, normalmente não são transportáveis, e aqui é garantido que no final de cada utilização são bem limpas, antes que o gesso seque, um pouco à semelhança do que acontece com o instrumental e os materiais dentários, antes que sequem, para que seja mais fácil manter estas estruturas limpas. E isto é uma forma de também melhorar, aumentar a eficácia
dos aparelhos e a sua longevidade. Porquê? Porque o gesso pode entrar aqui em determinadas zonas, secar e efetivamente acabar por comprometer o funcionamento destes aparelhos. Um aspecto muito relevante e fundamental em termos da área dos gessos é que não pode haver manuseamento do gesso num lavatório, por exemplo, que não tenha uma decantadora, porque o gesso não pode entrar, não pode passar para a rede geral de esgotos, porque acaba por solidificar, acaba por endurecer e pode, inclusivamente, fechar, tapar completamente, selar completamente um tubo, e com consequências naturalmente mais complexas e mais caras. Portanto, ter muita atenção, esta boa utilização e a limpeza permanente destas duas peças, destas duas máquinas, mas ao mesmo tempo ter atenção à existência de uma decantadora nestas áreas para que não passe gesso, não vá gesso naturalmente para o esgoto geral. Um outro aspecto importante é a questão dos materiais, dos aparelhos que são de carga, portanto, que trabalham sem fios e que têm que ser recarregados. Isto é um pouco à semelhança do que acontece com os telemóveis. Não deixar por rotina as máquinas, os aparelhos a carregar. Portanto, quando tem a carga máxima, deve-se desligar da corrente elétrica para não viciar a bateria e, portanto, para não diminuir a vida útil destas peças, independentemente da bateria ser substituível ou não. Mas, portanto, tudo que seja aparelho a recarregar deve ser feito o carregamento, depois devemos deixar esgotar novamente a bateria. Outro aspecto também importante na manutenção são as pontas de ultrassons e particularmente o aperto à mangueira e concretamente ao ultrassons, ao aparelho. Portanto, devemos idealmente começar por apertar com as mãos, para encaixar na perfeição e não haver força suficiente para moer a rosca. E depois, quando já demos algumas voltas com a mão, então pegar na chave de torque e fazer o aperto final. Isto são procedimentos que visam eliminar o risco de moer a rosca desta ponta e, portanto, também sabemos que são peças caras, as pontas, já para não falar do aparelho em si, e, portanto, naturalmente também desta forma, se tivermos este cuidado de começar por fazer o aperto manual e depois terminar com a chave de torque, seguramente vamos aumentar a longevidade destes aparelhos. Começar então com o aperto manual, depois colocar a chave de torque e fazer o aperto final. Aqui está então, começar, ter a certeza que encaixou perfeitamente e depois, quando já praticamente está na posição final, vamos com a chave de torque e fazemos o aperto final. Procedimento muito simples e que pode nos dar alguma segurança em termos de utilização de vida útil destes instrumentos. Outro aspecto é o jato bicarbonado, que obviamente também deve ser aberto, deve ser limpo, utilizando a seringa de ar e, portanto, fazer a pulverização através dos orifícios para mantê-los sempre limpos e, portanto, permitir que, de facto, o seu funcionamento seja sempre feito na melhor das condições. Aqui, portanto, fazer, então, a remoção da peça, a abertura. O pó, no final do dia de trabalho, deve ser removido, rejeitado, ou não, deve ser removido. Idealmente podemos fazer o carregamento e isto depois a experiência faz com que efetivamente haja esse conhecimento, carregamento, que seja o carregamento necessário para o trabalho e, portanto, a peça deve ser guardada preferencialmente sem pó e depois fazer então com o spray a aplicação através dos orifícios para garantir a permeabilidade total destas tubagens. Um outro aspecto ainda também relevante tem a ver com os instrumentos de processamento, que vimos no primeiro módulo da infecção cruzada. Estes instrumentos metálicos são reutilizáveis, portanto têm que sofrer o processamento para serem preparados para utilizar no paciente e, portanto, temos que os limpar bem. Não devemos deixar secar, nem o sangue, nem os resíduos, nem os materiais dentários, devemos limpar quando ainda ainda não ganharam presa e, portanto, durante a consulta, quando nós estamos a manipular, no final vamos fazer a remoção, por exemplo, com uma compressa úmida, não deixar secar e depois
atenção à questão de manter estes instrumentos imersos numa solução desinfetante antes de serem processados. Atenção, porque efetivamente não podemos deixar muito tempo imersos nestes produtos, são líquidos e, portanto, podem naturalmente, e particularmente nos instrumentos de menor qualidade, podem desencadear fenómenos corrosivos. Portanto, não podemos naturalmente deixar instrumentos destes mergulhados entre uma sexta-feira e uma segunda-feira, porque efetivamente estes materiais, por muito bons que sejam e por muitos protetores que tenham contra a corrosão, efetivamente vão acabar por se danificar e ter uma vida útil muito curta. E depois, naturalmente, sempre que for necessário, eles têm que ser bem secos antes de serem ensacados, e eu vou verificar no caso dos instrumentos que têm juntas de articulação, como os boticões, os alicates de ortodontia, etc, etc. Portanto, secar muito bem, para que não seja transportado material úmido para o autoclave, que ainda vai potenciar mais o efeito do vapor de água que é produzido, que é colocado no interior da cuba do autoclave e, portanto, que poderia induzir ou até acelerar fenómenos corrosivos. E, portanto, fazer a lubrificação, quando são instrumentos com articulação, com as juntas de articulação, eles devem ser esterilizados abertos, precisamente para que o calor úmido possa penetrar e chegar a essas zonas que de outra forma estariam altamente protegidas.